Querido irmão, querida irmã, vivenciemos o 7º passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, Reparar. Rezemos 3 vezes. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. A palavra proposta para este passo é Atos, capítulo 9, versículo 1 a 4, versículo 26 e 27. Atos, capítulo 9, versículo 1 a 4, versículo 26 a 27. Abra sua Bíblia e leia este texto neste momento. Querido irmão, querida irmã, ao vivenciarmos esse passo, reparar, nós pedimos a Deus a graça de todos os males que causamos, sejam eles financeiros, morais, emocionais, que nós possamos consertar esses erros do nosso passado vicioso, do nosso passado pecaminoso, a fim de restaurar a nossa própria dignidade e a confiança daqueles a quem machucamos, daqueles a quem ofendemos. Para nos iluminar na vivência desse passo, nós temos o exemplo de Saulo, mais conhecido depois pela comunidade cristã como Paulo de Tarso. O texto que nós lemos e meditamos nesta semana, Atos capítulo 9, faz parte do grande relato da vocação de Saulo. Ora, conforme todos vocês sabem, Saulo era um estudioso da lei de Deus, um estudioso da Torá, era um fariseu, formado aos pés de Rabban Gamaliel, considerava os cristãos uma seita perniciosa dentro do judaísmo e perseguia os cristãos, achava lícito pegá-los, jogá-los na cadeia, porque considerava o cristianismo uma espécie de heresia. E diante disso, diante desta perseguição tamanha, Paulo recebe uma vocação direta do Cristo ressuscitado. É interessante que Paulo nunca conviveu diretamente com Jesus histórico, mas ele teve uma experiência mística com Cristo ressuscitado. Nós estamos lendo este relato de Atos dos Apóstolos, segundo a tradição, foi Lucas quem escreveu. Mas quando Paulo escreve de próprio punho, por exemplo, na carta aos Gálatas, ele fala que Deus se dignou revelar nele seu Filho. A palavra revelar, em grego, se diz apocalipto. Então, Paulo fez uma experiência apocalíptica, ou seja, um encontro místico com Cristo ressuscitado, que lhe transformou completamente a sua vida. Se nós lermos todo o Ato, capítulo 9, você verá que depois essa experiência mística teve que ser aprofundada pela catequese da igreja, representada por Ananias, e de perseguidor ele se tornou o maior missionário da igreja primitiva. Isso com certeza. Sem desmerecer o trabalho dos outros apóstolos, mas se nós tomamos por base Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias que Paulo fez foi algo extremamente excepcional e grandioso para as dificuldades impostas naquela época. Então, o exemplo de Paulo nos mostra que uma pessoa pode ser uma pessoa, não que Paulo tivesse sido uma pessoa firme numa convicção de pecado. Paulo perseguiu os cristãos porque ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha plena convicção que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos. Mas uma vez que ele verdadeiramente depois descobriu qual era a vontade de Deus, ele mudou totalmente a perspectiva de vida e se tornou um maior missionário. Isso para nos mostrar que nós, muitas vezes influenciados pelo vício, pelo pecado, pela droga, pelo álcool, podemos cometer erros terríveis. Mas nós também podemos reparar esses danos que nós fizemos, esses danos que nós cometemos, praticando atos que vão suplantar, atos que vão reparar
todo esse mal cometido. Nós podemos ter cometido um pecado muito grande, mas o nosso conserto do erro pode ser muito maior ainda. Então, o exemplo de Paulo nos ilumina nesse sentido e que o exemplo de Paulo possa iluminar também a nossa perspectiva existencial, a nossa vida, de consertar todos os males que nós fizemos, influenciados pelo vício, pela droga, pelo álcool, resgatando assim a nossa sobriedade, a nossa dignidade pessoal, bem como também resgatando a dignidade de todos aqueles que perderam a confiança em nós. Que você possa ler esse texto mais uma vez, meditá-lo, rezá-lo, se deter naquela palavra que mais chama a atenção. A partir desta palavra que você possa conversar com Deus, fazer a sua oração, ter o seu trato, o seu colóquio amoroso com Deus. E, a partir desse texto, que você possa responder para si, né? O que é restauração? O que é restauração? Paulo, todo o trabalho missionário que Paulo fez foi uma espécie de restaurar os danos que ele tinha cometido contra a igreja. Para você, o que é restauração? Como que você pretende restaurar os danos morais, emocionais e financeiros que você provocou influenciado pela droga? Que Deus nos conceda a sobriedade e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça a você, permaneça para sempre. Amém. Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus.